Pedro, Tiago e João viram o Senhor Jesus em seu caráter, em sua forma glorificada. Nós iremos tratar desse assunto hoje, falando da transfiguração de Jesus, Mateus 17. Sejam bem-vindos ao meu canal, que o Senhor abençoe a todos nessa segunda-feira e que esses minutos que vamos ficar juntos possa acrescentar sobremaneira em nossas vidas. Que a bondade e a misericórdia de Deus nos guie nessa leitura e nos guie nesta semana que acabou de começar, certo? Vamos então direto ao texto, Mateus capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. O texto sagrado diz: Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Esses três, eles eram os mais íntimos de Jesus. Eles eram os mais próximos de Jesus. Não é que Jesus amava mais a eles do que aos outros. Não é que eles eram os preferidos de Jesus, mas eles eram os mais íntimos. Aí você me pergunta, por que esses três eram os mais íntimos? E aí eu não tenho a resposta para te dar, porque a Bíblia não nos revela o motivo. Mas o fato é, esses três eram os mais íntimos, os mais próximos de Jesus. E eu posso dizer os mais privilegiados. Porque veja só o que aconteceu nesse alto monte. Verso 2. Ali, Jesus foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Meus irmãos, no episódio anterior, eu encerrei com o verso 28 do capítulo 16. Vamos voltar lá para a gente entender esse verso 2 aqui. Abra aí, Mateus 16, 28. Jesus diz assim: Com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. E por muito tempo eu não entendi o que Jesus estava dizendo aqui, até porque todos os discípulos e todos daquela época e do primeiro século morreram e não viram o Senhor Jesus voltando em poder e glória. Nós estamos nessa esperança e nessa expectativa de vê-lo voltando com poder e glória. Mas por que ele disse aqui que alguns não iriam morrer sem ver isso acontecer? Essa palavra, essa promessa se cumpriu justamente nesse episódio da transfiguração. Porque Pedro, Tiago e João, como a gente viu aí no verso 22, no verso 2, eles presenciaram Jesus em sua forma glorificada, a mesma forma que ele virá sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja. Então, esses homens não viram a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, mas viram a forma, o caráter de Jesus glorificado, que foi a mesma visão que João vai descrever lá em Apocalipse. Vamos ler de novo aqui o verso 2. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Quer dizer, Pedro, Tiago e João viram o Jesus glorificado. E João vai dizer isso lá em Apocalipse 1. Deixa aberto em Mateus que a gente já volta. Apocalipse 1, 16. Quando João lá na ilha de Patmos, ele tem a visão, ele vai descrever a visão, descrever Jesus justamente assim. João capítulo 1, verso 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas e de sua boca saía uma espada como 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor.
E o que a gente leu no verso 2? Sua face resplandeceu como o sol. Então, meus irmãos, Pedro e Tiago e João tiveram uma visão rápida, como nós vamos ver aqui, mas eles viram Jesus glorificado. E confesso a você que eu espero um dia vê-lo glorificado e receber também um corpo glorificado. Essa é a esperança do cristão, de ter um dia o privilégio de ver Jesus face a face, ver o Pai face a face. Não apenas ver, mas desfrutar eternamente de sua companhia em sua perfeita comunhão. Amém? Isso nos alegra, isso nos conforta, isso nos motiva. Continuando a leitura, verso 3. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, faria aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Quer dizer, o próprio Pai testemunhou acerca de Jesus. Este é o meu filho amado. E haviam ali 3 testemunhas. Jesus estava ali, mas quem estava ali? O Pai, Deus Pai, Moisés e Elias. As 3 testemunhas, porque na lei se fazia necessário a presença de 3 testemunhas para que um fato fosse comprovado como algo verídico. Então, o fato de Jesus ser o Filho amado de Deus foi testemunhado, confirmado pela presença de Deus, Moisés e Elias. E os discípulos viram tudo isso, né? Pedro, Tiago e João viram tudo isso. Louvado seja Deus. Que maravilha. E o interessante é que os 3 também poderiam testemunhar a respeito disso depois. Não, nós 3 vimos, nós testemunhamos, nós confirmamos tudo isso. Glória a Deus. Aí o verso 6, ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Quem não ficaria, né? Imagina nós no lugar deles vendo isso. Então Jesus, aproximando deles, tocou-os e disse: Levantai-vos, não temais. Ergueram os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Havia lá uma palavra, há uma palavra, Malaquias, que diz a respeito disso. Primeiro viria Elias. Aí eles perguntaram por que se acredita nisso. Aí veja a resposta de Jesus sobre esse Elias, no verso 11. Ao que Jesus lhe respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos dele. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Então, quem era o Elias prometido? João Batista, que veio para preparar o caminho do Senhor por meio da pregação do arrependimento. Então Jesus falou, esse Elias já veio, já se cumpriu isso. Se cumpriu. E mataram ele, decapitaram ele. E assim farão com o Filho do Homem, assim farão comigo, Jesus disse. Já preparando os discípulos a respeito da sua morte, preparando outra vez a respeito da sua morte. E o interessante, meus irmãos, é que nesse texto que lemos, nós vamos parar por aqui a leitura, nós encontramos
A morte de Jesus é Jesus anunciando a sua morte, Jesus anunciando a sua ressurreição e Jesus já dando um gostinho da sua glorificação, do episódio que todos nós cristãos iremos presenciar um dia. Cristo glorificado, que virá e nos tomará para si. Tá certo? Então, vamos encerrar aqui a leitura, o episódio, orando, agradecendo. E amanhã, se Deus permitir, vamos ler a partir do verso 14. Talvez a gente até conclua o capítulo 17, vamos ver, mas vamos agradecer a Deus. Senhor, Pedro, Tiago e João tiveram um vislumbre do Cristo glorificado. E todos nós, Pai, que esperamos em Cristo, que confiamos em Cristo, também esperamos um dia vê-lo face a face e receber o toque de Tuas mãos em nossos olhos, em nossa face, enxugando dela todas as lágrimas. Não deixe, Pai, que percamos de vista essa promessa, essa esperança de um dia contemplar a Tua face e viver contigo em perfeita harmonia. Obrigado, Pai, por essas palavras, pelo ensino, pela oportunidade de pregar o Evangelho aqui pelo YouTube. Abençoa cada irmão que tem assistido, cada irmão que vai assistir. E que esta semana seja guiada, conduzida pela Tua bondade e misericórdia. Amém? E graças a Deus. Meus irmãos, uma ótima semana a todos.